Modelo de crescimento logarítmico. Antes de darmos um modelo de crescimento logarítmico, vamos ver o que significa logaritmo. Vamos fixar a primeira ideia. O logaritmo é o expoente. Se tivermos algo do género a elevado a x igual a y, o x, que é o expoente, será o logaritmo de y, portanto, y é o resultado, é o valor do número, portanto, y é o resultado, vamos por aqui o resultado para fixar ideias, resultado, e o a, que aqui está, fica nesta posição, com um valor um pouco mais pequeno, um pouco chegado mais abaixo, esta é a base, portanto, o a ficará aqui como base, e o valor fica aqui. Dizemos então que x é o logaritmo de y na base a. Vamos ver alguns exemplos para esclarecer melhor este conceito. Se tivermos 2 elevado a 5 igual a 32, nós dizemos que 5 é o expoente, não é verdade? Então 5 é o logaritmo. 5 é igual a logaritmo, de 32, portanto isto é o resultado, na base 2. Portanto, a base que elevamos é o 2. A base fica aqui. Às vezes pode ficar um bocadinho abaixo. 3 elevado a 4 é igual a 81. Então 4, o que é? 4 é logaritmo de 81 na base 3. 4, que é o expoente, é o logaritmo de 81, que é o resultado, na base 3. Se tivermos 4 elevado a 3 é igual a 64. Então dizemos que 3 é o logaritmo de 64 na base 4. Só para fixar ideias, é mais frequente escrevermos assim. Log de 64. A base 4, o 4 costuma ficar assim um pouco mais abaixo. É aproximadamente isto. Vamos fixar mais uma ideia. Log, quando nós escrevermos apenas log, portanto, quando escrevermos apenas log, e se não colocarmos qualquer base, portanto, se nós não colocarmos qualquer base, apenas escrevermos log, vamos estar a subentender que a base é 10. Portanto, se só tiver log, sem qualquer base, estamos a subentender que a base é 10. Outras vezes aparecerá ln, vamos subentender, sempre que aparecer ln, que é um logaritmo que a base é. Neste momento, seria bom fazermos uma pequena pausa neste vídeo e consultarmos a nossa calculadora para descobrirmos onde é que está a tecla log. Há uma tecla que é a tecla log, e onde é que está a tecla ln. Então vamos continuar. Questão. Se a calculadora apenas tem as bases E e a base 10, portanto a base E, que é o tal ln, e a base 10, que se designa apenas por log, se a calculadora apenas tem estas bases, como fazemos para calcular os outros logaritmos? Resposta. Fazemos uma mudança de base de acordo com a fórmula seguinte. Vamos ver uma fórmula que permite fazer as mudanças de base para que se possa calcular logaritmos de quaisquer bases. Um pequeno detalhe, existem algumas calculadoras mais recentes, nomeadamente a Texas Inspire, salvo erro, que já nos permitem fazer logaritmo em qualquer base. No entanto, na maioria das calculadoras teremos de fazer esta conversão. A conversão faz-se assim. Logaritmo de b na base a pode ser feito com log de b a dividir por log de a. Ou também podemos fazer usando a tecla ln. O raciocínio é o mesmo. Vamos ver um exemplo. Se quisermos fazer log de 64 na base 2, como a base 2 não está na calculadora, fazemos log de 64,
e dividimos por log de 2. Era importante que neste momento experimentasse isto na sua calculadora e verificasse se o resultado dá 6. Já agora, só para lembrar o que é que isto significa, significa que 2 elevado a 6 é 64. Reparem, 12 elevado a 1 é 2, 12 elevado a 2 é 4, 12 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 5 é 32, 12 elevado a 6 é 64. Logo, o logaritmo de 64 na base 2 é de esperar que dê 6. Passemos adiante. Algumas propriedades que com o decorrer dos exercícios e dos exemplos podemos chegar são, por exemplo, se fizermos logaritmo de 1 numa base qualquer, vai dar sempre 0. Se fizermos logaritmo de um número na base que é o próprio número, já agora, aqui, podíamos fazer, por exemplo, se fizéssemos logaritmo de 1 na base 2, isto dá 0. A razão pela qual isto dá, basta fazer. Sabemos que 2 elevado a 0 é 1. E como tal, o logaritmo de 1 na base 2 é 0. Logaritmo de A na base A é 1. Basta fazermos logaritmo, por exemplo, logaritmo de 5 na base 5 é 1. Isto faz todo o sentido. Basta pensar que 5 elevado a 1 dá o próprio 5. Se tivermos logaritmo de A elevado a B na base A, dá B. Por exemplo, se fizermos logaritmo de 7 elevado a 3 na base 7, é natural que dê 3. Até pelo significado que isto tem. Porque ficamos com 7 elevado a 3 e dará isto como resultado. Vamos agora ver exemplos para determinar o valor de x. Se nós tivermos, por exemplo, logaritmo de x na base 5 é igual a 3, quanto é que dá o x? Basta ter em conta que isto é a base e este é o expoente. E este x é o resultado. Portanto, será 5 elevado a 3 vai dar x. Conclusão, isto é equivalente a escrever x igual a 5 elevado a 3, que é igual a 125. Segundo exemplo, logaritmo de x na base 2 igual a 8. Quanto é que é o x? Fazemos da mesma maneira. Isto é a base, isto é o expoente. Então, 2 elevado a 8 vai dar o x. Portanto, x é igual a 2 elevado a 8, que dá 256. Se tivermos 2 elevado a x igual a 120, reparemos que agora o x está no expoente. Se o x está no expoente, o x vai ser o logaritmo. Quando o x está no expoente, o x é o logaritmo. Então fica x igual a logaritmo. Qual é a base? A base é 2. Como a base é 2, fica aqui no lugar da base. O resultado é 120. Então, pomos igual e pomos este valor aqui, 120. Passamos a outro exemplo um pouco mais elaborado. 3 elevado a 1 mais 2x é igual a 2187. Vamos calcular o x. Primeiro fazemos 1 mais 2x. O que é que ele representa aqui? Representa o expoente. Então escrevemos 1 mais 2x igual a logaritmo. Como ele está em expoente, ele é um logaritmo. Indicamos a base. Qual é a base? A base é 3. Qual é o resultado? 2187. Então ficamos que 1 mais 2x dá logaritmo de 2187 na base 3. Para calcular o x, temos que podemos calcular este valor à parte. Este valor dá 7.
Se não conseguirmos chegar a este valor como 7, podemos ir à calculadora, basta fazer log de 2187 a dividir por log de 3. Portanto, já agora é importante que pegue na sua calculadora, faça log de 2187 e divida por log de 3 e dará 7. Depois disso, para calcular x, o que é que fazemos? Passamos o 1 para o segundo membro, fica 7 menos 1, e como o x está a multiplicar por 2, dividimos por 2. 7 menos 1 dá 6, a dividir por 2 dá x igual a 3. O crescimento logarítmico tem sempre este aspecto. Agora que já temos uma ideia acerca do logaritmo, interessa-nos passar para a parte do crescimento populacional logarítmico. Ele tem sempre este aspecto, é sempre uma constante e tem uma parte em que aparecerá o logaritmo. Aqui esta barra está escrita acidentalmente, mas não faz parte da expressão. A expressão é esta aqui. Temos aqui outra forma de apresentar o modelo logarítmico, é A mais B ln de x, por vezes está com ln, outras vezes está com log, é o modelo logarítmico na mesma. O gráfico normalmente tem este aspecto, este é o gráfico habitual do crescimento logarítmico. É um crescimento que faz lembrar o exponencial, no entanto, é relativamente lento, até se compararmos com a reta. Se compararmos com uma reta, normalmente o logarítmico é mais lento do que uma reta. Exemplo, y é igual a logaritmo de x na base 1.5. O gráfico tem este aspecto, se unirmos, este tipo de aspecto. Modelo de crescimento logarítmico, vamos ver um exemplo. Imaginemos que temos a de p é igual a 0,57 ln de p menos 0,52. Uma nota, ln, como sabemos, significa o logaritmo de base é. Também sabemos que na calculadora o log refere-se à base 10 e o ln à base é. A conversão também nós já vimos que se quisermos fazer, por exemplo, logaritmo de 8 na base 3, se quisermos fazer isto na calculadora, fazemos, por exemplo, log de 8 e dividimos por log de 3. Vamos a um exemplo com um modelo logarítmico. Suponha que a altura A em metros de uma pessoa do sexo masculino pode ser definida em função do seu peso pela seguinte expressão: A de P é igual a 0,57 ln de P menos 0,52. Portanto, o A é a altura em metros, e o P será o peso em quilogramas. Recorrendo à expressão, determine a altura do Rafael, sabendo que o seu peso é 45 kg. Ora, para esta situação, nós só temos que vir aqui esta expressão e onde tem o peso, substituímos por 45. Portanto, ficará 0,57 ln de 45, fechar parênteses, menos 0,52. E facilmente obtemos 7.2. Calcular o peso do David, sabendo que tem 175 cm de altura. Resolve esta questão analiticamente, isto é, indicando todos os cálculos. Nós agora queremos calcular o peso, sabendo que a altura é 175 cm. Nós sabemos que na expressão dada a altura está em metros. Então, devemos começar por escrever 1,75, que é 1,75 m, igual
a 0,57 ln de P menos 0,52. Que é o que nós queremos calcular? Queremos calcular o P. Se nós queremos fazer isto analiticamente, vamos começar por fazer 0,57 ln de P igual, e agora passamos este 0,52 para o primeiro membro. Como ele é negativo, fica positivo. Portanto, vamos fazer 1,75 mais, reparem, aqui fica mais porque o 0,52 passou para um membro diferente daquele que pertencia. Portanto, mais 0,52. Depois, como o ln ainda está multiplicado pelo 0,57, vamos dividir aqui. E o restante, vamos ver agora já na resolução. Portanto, tínhamos a primeira linha, que era só substituir por 45. É importante que pegue na sua calculadora, faça esta substituição e verifique se o resultado dá aproximadamente este. Para a segunda questão, já tínhamos começado a ver que fica 1,75. Colocamos isto deste lado. Passamos o menos 0,52 para o mesmo membro que o 1,75 e fica com o sinal de mais, aqui está. E depois dividimos por 0,57. A partir do momento em que temos isto, vamos olhar para o significado de logaritmo para isolarmos o P. Portanto, isto ln não tem aqui a base indicada, mas subentendemos que é como se tivesse a base E. Então o P é o resultado, ou seja, o P é o E elevado a isto. Portanto, isto que aqui está é o expoente. Então ficamos com P igual a E elevado a 1,75 mais 0,52. Não está muito claro, mas se tivermos em conta a sequência, a dividir por 0,57. Ao colocarmos isto na calculadora, tínhamos algum cuidado que o E já traz expoente e esta expressão deve ser posta com todo o cuidado, tendo em conta que 1,75 mais 0,52 está no numerador e o 0,57 está no denominador e que tudo isto fica no expoente do E, embora não seja necessário usar o símbolo de expoente. E o resultado será este. Portanto, o peso será 53,65. Vamos voltar à regressão na calculadora, apenas para lembrar que os procedimentos que utilizamos sobre a regressão linear são os mesmos do que vamos fazer para regressões como a exponencial ou como a logística ou mesmo a logarítmica. Regressão linear na calculadora gráfica, portanto, nós lançamos, tal como vimos no modelo linear, lançamos os dados, pedimos a reta de regressão, vamos supor que já fizemos tudo e obtivemos esta reta, portanto, isto é para a regressão linear, que na Texas é linha reg de x mais b, e que na calculadora Cássio, no reg, pomos o x. Usamos os mesmos procedimentos e temos os mesmos cuidados. E para a exponencial, vamos usar, onde tem reg, ESP. Curiosamente, às vezes vem um ESP em que intervém algo do género E elevado a qualquer coisa. Outras vezes é A vezes B elevado a x. Portanto, na exponencial, conforme a máquina de calcular, pode aparecer com um formato ou com outro. Isso não é grave, normalmente aceitamos um ou outro. A logística
devemos ter cuidado. A logística, a designação é LGST, não é log, é LGST, isto é para a logística. Logística. E a logarítmica, essa sim, essa é com log. Isto para a calculadora Casio. Para a calculadora Texas, fazemos um raciocínio parecido, mas em vez de linreg, a logarítmica será a lienreg, a logística tem a mesma designação logística, e a exponencial tem espreg. Era importante que neste momento também nós fôssemos à nossa calculadora, fizéssemos o exercício anterior, mas agora com outra regressão. Em vez da regressão linear, fazemos com logística, ou com a logarítmica, ou com a exponencial, apenas para percebermos como é que funciona. Gráficos de funções na calculadora. No capítulo que nós estamos a dar, muitas vezes precisamos de desenhar os gráficos dos modelos. Por exemplo, imaginem que havia um modelo que tinha um gráfico deste tipo e que queríamos saber ao fim de quanto tempo é que tínhamos, por exemplo, 5.000 unidades. Um dos procedimentos usuais é, por exemplo, pedir o gráfico da função, pedir, por exemplo, 5.000 unidades, pôr um gráfico, por exemplo, constante, depois procurar o ponto onde eles se intersetam. Isso dará uma informação importante para perguntas do género a partir de que instante é que o número de elementos é superior ou igual a 5.000 unidades. É muito frequente nós fazermos isto deste modo, com interseções. Também podemos utilizar com as tabelas, que já foram referidas anteriormente, as tabelas. No entanto, às vezes pedimos explicitamente para fazer através do gráfico. Para isso, nós vamos ver agora algumas instruções. Não vai ser uma exploração exaustiva, porque quando estivermos a estudar pelo livro, na parte final, sobretudo a partir da página 237 do manual de texto do 11º, tem as instruções mais detalhadas sobre a utilização da máquina de calcular nos vários exemplos. Vou fazer apenas algumas chamadas de atenção para os aspectos mais importantes. Portanto, se o objetivo for introduzir uma função, pedir o gráfico e explorar a função, na calculadora Casio, aqui tem para 9850, mas eventualmente para outras calculadoras deve ter um procedimento parecido. Para explorar gráfico, agora temos menu, graph, y1, por exemplo, para colocar a função. Draw, para desenhar o gráfico. A variável x é sempre com a tecla xTT. Para apagar uma função do editor de funções é o del. É importante sabermos trabalhar com a janela de visualização. A janela de visualização está em VWindow. VWindow normalmente está numa das primeiras teclas, ou seja, das teclas da linha de cima. VWindow. VWindow serve para indicarmos o valor mínimo, o valor máximo e etc. para uma visualização adequada do gráfico. Quando queremos uma janela automática, também existe a possibilidade de fazer zoom auto. Em relação às tabelas, já foram anteriormente referidas, mas usamos muitas vezes a tabela. Vamos ao menu, Table, quem é com o F6, e nos limites da tabela, normalmente nós escrevemos no range, que é para indicar de quanto em quanto é que nós saltamos, onde é que começa e onde é que acaba. Em vez do range, às vezes aparece 7 noutros modelos. Portanto, isto agora varia conforme a calculadora. Antes de continuarmos a dar mais informações sobre a Casio, vamos ver agora algumas informações iniciais na Texas. Portanto, a Texas, para introduzir uma função na tecla y igual, damos Enter e pedimos o gráfico.
Ora, gráfico também é uma das teclas iniciais, portanto, uma das teclas da primeira linha tem graph. A variável é com a tecla x, θ, t, n. Para apagar uma função usamos clear. A janela de visualização é com o window. O window é sempre para indicar x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, sobre tudo isto, que são os aspectos mais importantes, sem os quais nós, por vezes, não temos uma visualização adequada. Nós podemos não ter uma visualização adequada do gráfico que pretendemos. Também existe uma janela automática, através do zoom, que é o zoom, e depois zoom fit. A tabela, que é muito útil, sobretudo para termos uma primeira ideia acerca dos números, e a tabela é uma grande ajuda para arranjarmos a janela de visualização mais adequada. Muitas vezes, primeiro vamos à tabela, perceber onde é que atingimos o número pretendido, e só a partir daí é que escolhemos o x e o y adequados. Portanto, a tabela na Texas é feita com tabela, é table, que é second. Portanto, introduzimos na mesma a expressão no y, igual a, e vamos à tecla onde tem o table, que é junto à tabela do gráfico. Os limites da tabela, há uma tecla que é o table set, que se faz fazendo second window. É uma das primeiras teclas. Continuando, portanto, vamos começar novamente outra vez pela Cássio. Voltando a Cássio. E a seguir até, primeiro a Cássio. Depois de termos um gráfico qualquer de uma função, imaginemos que temos um gráfico, se quisermos percorrer o gráfico sabendo quais são as coordenadas dos vários pontos, nós usamos uma opção que se chama Trace. E também usamos as setas. Portanto, com as setas vamos andando e aparece aqui em rodapé na calculadora as coordenadas do ponto. Exatamente do mesmo modo, também fazemos com a calculadora Texas. É com o Trace e as setas que vamos percorrendo o gráfico. Para a interseção dos gráficos na calculadora Cássio, nós obtemos os vários gráficos e vamos a uma tecla, ou a uma opção, que é Gsolve. Gsolve. Dentro do Gsolve procuramos e vamos encontrar ISCT, que é a abreviatura de interseção. E a partir daí, nós vamos obter a interseção de duas funções. Por exemplo, quando aparece algo assim, função, outra, por vezes queremos a interseção das duas, é este o procedimento. Em relação à calculadora Texas, para a interseção dos gráficos, também colocamos os dois gráficos primeiro, no y1 e no y2. Depois vamos a Calc, que é no Second Trace, portanto o Calc, e haverá uma opção que se chama Intersect. E damos Enter 3 vezes, até obtermos realmente a interseção dos gráficos. O expoente, qualquer que seja o modelo, quando é necessário pôr o expoente, é este acento circunflexo. Por exemplo, para fazer 2 elevado a 7, é 2 chapeuzinho 7. Portanto, ambas as calculadoras é a mesma coisa. Se quisermos escrever E elevado a 5, basta fazermos o E e o 5 à frente, dentro de um parênteses. Normalmente na calculadora Texas também não tem problema nenhum, porque já costuma aparecer logo a seguir ao E, já aparece o elevado a. O sinal de menos, muitas vezes, temos que pôr o menos posicional. E o menos posicional é aquele menos que tem dentro de um parênteses. Por exemplo, quando fazemos menos 2 mais 3, quando começamos só assim, isto menos inicial, para a maioria das calculadoras tem que ser com aquela tecla do menos com o parênteses. Quando fazemos, por exemplo, 2 elevado a menos 4, normalmente este menos também tem que ser com aquela tecla do menos, isto para ambas as máquinas. Para ser do gráfico, basta o quit, no caso da Cássio, e também o quit na Texas. Uma sugestão, se não tiver uma boa visualização do gráfico, consulte a tabela e observe os valores de x e de y antes de acertar os limites da janela. Imaginemos que nós
temos duas funções e que já verificamos que, por exemplo, no número 26, portanto, para x igual a 26, nós temos que a função y1 dá, por exemplo, 200 e que a função y2 dá, por exemplo, 210. Imaginemos que para x igual a 27, a função y1 dava, por exemplo, 205 e que a função y2 dava 204. Ora, numa situação como esta, e se mantivesse depois a tendência da primeira função se tornar maior do que a segunda, o que é que podíamos verificar aqui? Que a função y1, a partir aqui desta zona entre o 26 e o 27, ia ultrapassar a função y2. Então, se quiséssemos visualizar isto através do gráfico, devíamos colocar um valor de x, por exemplo, entre 0 e 30, uma vez que tínhamos percebido pela tabela que é entre o 26 e o 27 que uma das duas ultrapassa a outra, e em relação ao y, portanto, fazíamos x mínimo 0, isto no window. No window, quando fôssemos ao gráfico, colocaríamos, por exemplo, x mínimo 0, x máximo 30. E o y, podíamos colocar um y mínimo, por exemplo, de 100, mas também podia ser 0 para o y mínimo. E o y máximo, portanto, o y máximo a colocar na tabela, na janela, window, teria de ser um y que nos permitisse visualizar isto. Reparemos que isto aconteceu aqui entre o 200 e o 210, 205, portanto podíamos pôr um y máximo, por exemplo, 220. E assim temos a garantia que aquele ponto que nós procuramos vai estar dentro desta zona que nós estamos a colocar como limites para a janela. E assim temos o valor pretendido. É importante experimentar isto com os vários exercícios que aparecem no livro, porque só depois de experimentarmos é que compreendemos bem a forma como nós temos que por vezes, visualizar a tabela e depois o gráfico e arranjar a zona do gráfico que realmente nos interessa para uma boa visualização. Não esquecer que mais detalhes sobre as calculadoras, e nomeadamente esta parte que por vezes torna-se um pouco complexa, tem na parte final do manual de Max, da texto, ou de outro manual, conforme agora a editora, sobretudo a partir da página 237 para a Casio e a partir da página 240 para a Texas.